Primeira vez, vamos tentar abrir essa na resenha. Agora vai, com fé em Deus, agora vai. Deusão, ajuda aí que o tema é muito importante. Precisamos entrar com esta live que eu tenho certeza que essa história vai impactar muita gente. Moacir entrou. Moacir, você tá me vendo bem? Cara, não tô conseguindo ver o René, velho. Mas que coisa, velho. Ó, a Verônica entrou. Moacir entrou. Tá, osso. Mônica entrou de novo. A gente é igual brasileiro, a gente não desiste. Não desiste. A história do René é muito, muito top, cara. Você tá me vendo, né? Legal. Esperar o René entrar. Ô René, tenta você me mandar um convite para entrar na live aí. Aperta aí embaixo aí. Ó, vai estar na tua tela do seu celular aí, ó. Adicione um comentário, do lado tem uma câmerazinha e do lado tem dois bonequinhos. Aperta aí e tenta mandar você o convite para participar. Para ver se vai. Vê se você consegue mandar para mim aí, René. Aperta no... Não, manda você, René. Tenta você mandar para mim, para ver se vai. Não sei por que não tá dividindo a tela, velho. Estranho, velho. Claudinha entrou também. Érica. Vamos lá. Aceitar. Agora, ué, dividiu e voltou para mim. Aí não aparece. Eu estou vivo, mas não consigo te ver. Não tá me vendo, né? Não, só áudio mesmo. Caramba, e você some para mim aqui, ó. Você nem aparece para mim que tá... E para mim fica a sua tela fica toda preta. Mas Tenta como o mandar o pessoal convite. está conseguindo ver a gente, acho que a gente consegue tocar aqui, mesmo por áudio, a gente consegue. Vê se você consegue entrar e sair de novo. Deixa eu ver aqui, só um momento. Porque deu uma dividida na tela, depois voltou. A minha tela está dividida, só que preta. Então, não tô te vendo também. Como que eu faço para te mandar o convite aqui? Deixa eu ver, onde que eu clico? Aperta nesses dois bonequinhos embaixo aí. O meu não mostra, deixa eu ver aqui. Não Eu vou mostra? sair aqui, só um minuto. Vou sair e entro de novo. Isso, sai do ao vivo e entra de novo. Ó, o Lincoln entrou, minha ex-chefe querida entrou, me abandonou, minha chefe querida Gisele, a Ailton entrou. Pera aí, galera. Estamos com problemas técnicos, quem sabe faz ao vivo. Mas para quem ficar até o final aí, cara, o final da história do René é sensacional. Vamos ver aí se dá certo. Então, galera, para você que é técnico de segurança, segue o canal aqui, ó, e tá iniciando nessa jornada aí, conseguindo o primeiro emprego, fica ligadinho lá no YouTube, lá que eu estou colocando vários vídeos para poder dar um norte para vocês aí, desde o seu primeiro dia dentro da empresa. Vai ter material para envio, material de gerenciamento, vai ter bastante material legal e eu vou falar bastante conteúdo prático para vocês, para quem está começando agora. E vocês, vai ser bacana. Vamos lá. Aceitar. Vamos ver se vai agora. Agora foi sensacional. Só que eu Tá não me estou te vendo? vendo, mas se você está me vendo, tá ótimo. A gente toca o barco aqui. Eu tô te vendo, não tá me vendo? Não, mas dá para a gente seguir assim, não tem problema não. Tá O áudio está bom. perfeito.
Agora eu fico mais tranquilo, porque vai dar para salvar a live, entendeu? Eu tava com medo Ótimo, de. fechou. Legal. Renê, vamos lá então. Para a gente contextualizar a galera aqui, né? Eu tinha feito uma live com a Kellen, né, sobre o Setembro Amarelo, e aí você acabou assistindo lá e você acabou me contando a sua história, né? E eu falei, cara, essa história tem que ser dividida com a galera porque o final é muito impactante. Então, antes da gente começar a comentar um pouquinho da sua história, se apresenta para o pessoal aí que não te conhece. Quem que é o Renê, cara? Nossa, se apresenta para a galera aí. Opa, com certeza. Meu nome é Renê, né? Renê da Silva. Eu sou bombeiro civil, sou formado em gestão de segurança privada e sou também pastor. Sou casado há 34 anos, tenho uma filha de 34 anos, um genro que é uma benção e uma neta também que é muita benção na minha vida, e graças a Deus. Sensacional, hein, Renê? Bom, vamos lá então, galera, porque a história do Renê é comprida para a gente não perder aqui, tá? Renê, a gente vai fazer essa live aqui, né, sobre o Setembro Amarelo, poder compartilhar a sua história, né? O pessoal acaba acompanhando a gente, né, nas redes sociais, né? E o pessoal acha que a vida de todo mundo é uma maravilha, né? Acha que ninguém tem problemas. Verdade. Então é bacana, né, a gente poder compartilhar o que a gente já passou na vida para as pessoas verem que tem saída, né, por pior que seja o problema. Eu queria que você comentasse um pouquinho, né, lá do começo daquela história, né, você trabalhava como CLT e você tinha o sonho, né, de ser empreendedor, né, de empreender e ter o seu comércio. Então, começa a contar um pouquinho da sua história aí. Ah, sim, com certeza. Antes da gente chegar nessa parte de quando eu passei a ser empreendedor, Setembro Amarelo é o mês de prevenção ao suicídio. Então, é justamente essa história que eu quero contar. Eu quero voltar um pouco lá atrás, que quando eu tinha 15 anos de idade, eu era uma pessoa assim muito fechada no meu mundinho, eu não conseguia me expressar com as outras pessoas, e dentro de mim eu achava que a minha família não me amava, achava que meu pai não me amava, que a minha mãe não me amava, uma mentira que estava dentro de mim, que cresceu dentro de mim. Mesmo eles demonstrando um amor, um carinho por mim, eu não dava muito certo com as coisas, e essa primeira tentativa, eu vou falar já, entrar nessa parte, eu sei que o tempo, o relógio corre, a minha primeira tentativa de suicídio, pessoas que talvez nem sabem dessa história, eu vou expressar isso aqui hoje. Por achar que eu não era amado, eu tentei o suicídio com 15 anos de idade. Eu fui Com na 15 anos. estação de trem, ali na estação de trem, o que eu fiz? Eu falei, eu vou pular aqui na linha e acabo com tudo isso logo, porque a dor era muito grande, aquela sensação de que eu não era amado era muito grande. E como nós temos aqui esse tema, né, que sempre existe uma luz no fundo do túnel, no momento que eu me preparei para fazer esse pulo, alguém chegou, um rapaz chegou e falou assim, você é louco? E me segurou e não deixou eu pular. Esperei esse cara ir embora, o trem passou, veio outro trem. Quando eu fui pular, veio uma senhorinha e conversou comigo. Ela falou assim, moço, Deus está mandando te dizer que ele tem uma obra muito grande contigo, que você vai ser bem sucedido em tudo que você fizer. Então, quer dizer, eu recebi uma palavra profética de alguém que nem me conhecia. Recebi uma Isso palavra com 15 anos. profética de alguém que nunca me viu. Então, eu desisti naquela hora de fazer isso e fui embora. Voltei, continuei tocando a minha vida, consegui meu primeiro emprego. Com 15 anos já estava registrado numa gráfica. O tempo foi passando, eu consegui outros empregos e entrei, então, numa empresa de metalúrgica. Trabalhei 11 anos nessa metalúrgica, estava muito feliz, só que aquele meu sonho de ser empreendedor, de ter a minha empresa, de agregar emprego para as pessoas, eu falei, peraí, eu vou ver aonde que eu consigo investir. E aí eu comecei a estudar um pouquinho sobre farmácia, como vender, etc. E consegui, então, sair dessa empresa e investir 11 anos da minha vida nessa farmácia. 11 anos investi nela. Então, Renê, você saiu, você trabalhava CLT, aí você tinha o sonho de empreender. Aí a empresa te mandou embora. Não entendi? Aí a empresa te mandou embora, você conseguiu pegar a rescisão, Sim, e aí sim. você
você investiu na farmácia. Aí você abriu a sua farmácia. Sim, exatamente. Legal. Nesse tempo, eu abri a farmácia em 2006. Então, nesse tempo, eu já estava pastoreando, estava levando uma vida com Deus, trabalhando e realizando os meus sonhos. Eu posso dizer que no começo a farmácia foi muito bem, a gente começou a ter visão de crescimento, então o que entrava, a gente investia, tirava só o necessário para o sustento. Esse sonho foi crescendo e eu falei, a gente vai conseguir vencer. Só que com o passar do tempo, em 2008, no meados de 2008, eu comecei a sofrer muito assalto ali dentro daquela farmácia. Então ficou bastante estreito trabalhar, a gente começou a ver o nosso sonho. Eu comecei a ver o meu sonho se perder no meio do caminho. Às vezes a gente pergunta assim, mas por quê? Então, eu sempre me perguntava, por quê? E interessante é que os primeiros assaltos foram assaltos básicos. Então levaram pouca coisa, mas teve um momento que, quando o ladrão chegou para roubar, ele engatilhou a arma, colocou essa arma na minha cabeça e ele falou assim, olha, ou você passa o dinheiro porque eu sei que tem dinheiro, ou você morre. Então, aí eu comecei a sentir um peso muito grande porque eu estava sozinho no dia. O farmacêutico saiu para almoçar e eu sozinho lá dentro, com uma arma apontada para minha cabeça. E me levou para o escritório, tinha uma cliente também lá dentro, ela, primeira oportunidade que ela teve, ela correu. Só não entendi por que ela não chamou a polícia, né? E eu tinha boletos para pagar na segunda-feira. Isso foi, na verdade, foi no sábado, e no domingo a gente ia cumprimentar, e na segunda-feira tinha os boletos para pagar. E ele levou uma quantidade bem elevada, né, das vendas daquele dia. Então, como ele achou esse dinheiro lá dentro, isso foi um baque para mim, porque me quebrou, eu não conseguia mais achar uma saída para colocar boletos em ordem. Qual é o número de assalto que você esse que levou um valor maior? Já não tinha sido o primeiro? Não, esse não foi o primeiro. Foram 9 assaltos lá dentro. 9 assaltos? No período de 60 dias, a gente teve 6. Depois, nos outros 3, aí completou os 9. Então, a gente teve 60 dias aproximadamente, de 25, de 30 a 60 dias, dentro desse período. Eu não recordo agora bem o tempo. Mas, dentro desse período, os assaltos estavam sendo constantes. Então, estava difícil. Teve um dos assaltos que entrou 2 e ameaçou a funcionária. Ele falou assim, eu tô com AIDS mesmo, eu vou morrer. Então, quando ele disse que ia atirar nela, graças a Deus que ela gritou. E ela gritou, ele acabou desistindo e correu. Mas nessa brincadeira aí, em um desses assaltos, eles levaram muitos perfumes, a parte de perfumaria, levou muito remédio. Então, foi difícil depois para repor esse material dentro da farmácia. Até porque os fornecedores, eles só vendem se você estiver em dia. Então, você não está em dia com o boleto, você vai ter problema. Então, foi bastante crucial para mim essa fase que eu passei. Esse assalto, o último assalto que foi o que você falou para mim, que aquele que te quebrou mesmo, né? Esse foi a da garrafa de café ou não? Que caiu? Foi. Exatamente. Legal. Bem lembrado. A gente tinha que esconder esse dinheiro, porque a gente sabe que comércio pode correr esses riscos de assalto. Então, não tinha como fazer banco no final de semana. Então, eu tirei aquele suporte, aquele vidro da garrafa e virou o cofre, né? Então, a gente colocava o valor maior ali e fechava essa garrafa e deixava em cima da geladeira dentro do escritório. Eu não posso afirmar que foi fita, que passaram, porque o cara chegou sabendo que tinha dinheiro ali. Então, de tantas ameaças, revirou o escritório inteiro, o negócio ficou muito difícil para mim. Eu acabei tendo que, eu falei, pô, se eu pegar esse dinheiro agora e falar o dinheiro está aqui, ele vai me matar porque ele vai falar assim, você sabia o tempo todo e não entregou esse dinheiro. Então, eu me passei por funcionário e não por proprietário do comércio.
Eu E ele já falei estava te com ele agredindo, assim, né? aí, nessa Ele já hora, tinha te agredido, né? eu não entendi. Ele já tinha te agredido até você começar a procurar o dinheiro. Sim, sim, ele me agrediu fisicamente, psicologicamente, então foi muito difícil, porque eu nunca tinha visto uma arma na minha vida, assim, colocada em mim, eu nunca tinha visto. A gente até tinha é, visto pessoas falarem de assalto, que é um trauma muito grande, mas a gente só vai conseguir entender que sentimento é esse quando a gente passa por isso. E foi um sentimento de muita revolta, um sentimento que cresceu assim dentro de mim, muito difícil. Então, de tanto ser agredido, o que eu fiz? Eu tive que criar uma estratégia na hora. Eu comecei a revirar alguns papéis que estavam em cima da geladeira e, tipo, propositalmente, eu derrubei essa garrafa para ela cair, derrubei com bastante força, para que caísse e causasse um estrago nessa garrafa, ela abrisse. Graças a Deus deu certo. Aí eu vi que abriu, o dinheiro saiu para fora, falei, tá aqui, achamos. Então ele pegou essa quantia de dinheiro e foi embora. E eu fiquei ali com aquele trauma, com aquele peso, foi muito difícil, porque nos próximos dias os clientes chegavam e a gente não tinha a mercadoria que a gente precisava. Eu posso dizer que eu tive o apoio de um amigo e também tinha uma farmácia na mesma avenida. Então, quando eu precisava, ele comprava no nome dele para mim. Mas não era uma coisa que ele poderia fazer com muita frequência por causa do valor. E eu tinha tentado me erguer, e eu fui vendo que não estava dando mais. Primeira semana, segunda Já semana, um ano, tinha, tentei ainda por um ano, cara. já tinha acontecido que você falou dos caras chegarem com o carro, aí depois você teve essa situação com a garrafa, aí você sofreu Exato. o último assalto, que foi quando o cara chegou com o carro. Esse último que chegou com o carro, a gente já estava quebrado, né? Já não estava conseguindo, eu já não estava conseguindo repor mais a mercadoria. Então veio esse próximo assalto, que eles chegaram com o carro, parou na frente da farmácia, e eles entraram, viu que a quantidade de dinheiro que a gente tinha no caixa não era suficiente, então eles abriram as bolsas, essas bolsas que usam em mercado, e enfiou o braço e foi jogando mercadoria para dentro. Então, o pouco que a gente ainda tinha foi levado. Então, foi muitos traumas. Só que esse último, que levou o valor maior, foi o que mais me traumatizou, porque a arma estava apontada para mim, e a ameaça, a parte psicológica, a maneira que ele colocava as palavras, me deixou assim muito aflito. Eu cheguei a passar 15 dias assim sem conseguir dormir direito, acordar no meio da noite com aquela arma apontada para mim. E às vezes as pessoas podem até julgar, mas você já era pastor, você não tem fé. Mas não é questão somente de fé. É uma questão que nós temos que entender que nós somos seres humanos. E como seres humanos, nós também temos nosso lado emocional, que pode ser abalado por alguma situação que a gente passa. Esse do carro foi o último mesmo, o último que fez eu desistir de dar continuidade no meu sonho que eu estava vivendo ali, que eu estava com projetos para abrir novas farmácias, inclusive na cidade que eu moro, e não consegui levar esse sonho para frente. Perdão. Foi bastante crucial isso. Mas antes de eu terminar, de eu conseguir fechar essa farmácia, eu tentei de novo o suicídio. E isso muita gente não sabe, porque eu nunca consegui expressar isso. Então, eu subi a ponte, eu tentei pular, só que na hora que eu olhei lá embaixo, o que passou na minha cabeça? Falei, peraí, se eu cair lá e não morrer, só me quebrar e ficar em cima de uma cama, dando trabalho para os outros, e eu fiquei muito abalado. A fé abalou, meu psicológico abalou, minha estrutura física foi abalada, porque eu comecei a ficar doente. Então, é aquela situação que você não consegue enxergar uma luz, um brilho no fundo do túnel. Parece que tudo na sua vida finalizou ali. Parece que tudo estava acabando ali. Porque eu já não estava mais conseguindo trazer o sustento para dentro de casa, eu não estava conseguindo mais agir, e a minha esposa é que estava segurando tudo aqui em casa, as contas, enfim. E eu cheguei num ponto que eu falei, chega, não dá mais. Aí resolvi
desfazer do comércio. Eu resolvi passar o ponto para outra pessoa, que colocou um outro comércio lá, para não deixar meus funcionários na mão. O que ainda tinha, as grândulas, os balcões, eu ofereci para esse amigo meu, que ele comprou parcelado e foi pagando aí os meus funcionários. Você já tinha batido o carro, né? Não, ainda não. Ainda não, antes de fechar, não. Ainda bem que você está me lembrando, porque é bastante... eu fico um pouco tenso quando eu volto nessa história, porque mexe um pouco. Mas graças a Deus que eu estou aqui falando com as pessoas que estão nos acompanhando e muitas outras pessoas depois que vai ver esse vídeo que vai estar salvo. Eu estava indo para o trabalho, estava indo para a farmácia, a gente já estava em momentos difíceis, mas antes de bater o carro, sabe o que eu fazia para conseguir vencer meus dias? Dias tensos. Os clientes chegavam, não tinham o que eles queriam, eles iam para outra farmácia. Eu pegava o papelão, forrava lá no escritório, deixava o farmacêutico no balcão e eu ia dormir para tentar viver aquele dia. Porque, para mim, eu não conseguia olhar mais para o ambiente e me sentir seguro. Era como se eu falava, meu Deus, as pessoas vão entrar e eu não sei o que oferecer para elas. Eu não tenho o que a receita delas pede. Eu não tenho nem o básico mais aqui. Porque só de dipirona me levaram uma quantidade muito grande. Então foi bastante difícil para mim viver aquela situação na época. 2008 foi um ano muito, muito triste, muito tenso. E numa dessas idas para o comércio, para a minha empresa, eu acelerei um pouquinho, estava um pouco atrasado, porque não dormia mais direito, então acabava perdendo o meu horário, mudei toda a minha rotina, e eu bati o veículo, né, no carro da polícia. Então, o policial entrou para a delegacia, eu bati meu carro, dobrou o capô do carro, ficou uma situação bastante complicada, eu machuquei meu braço, e aí, graças a Deus, o policial foi bastante generoso comigo, vamos dizer assim, porque ele estava errado, mas eu estava mais errado ainda, porque eu estava com excesso de velocidade numa via que é via de segurança, porque é bem de frente da delegacia. Então ele foi generoso e falou assim, olha, eu vou te dar as peças, vou fornecer as peças e a mão de obra do conserto do seu veículo é por sua conta. Fizemos todas as tratativas e o carro foi para o funileiro. Só que para mim pagar o funileiro, a mão de obra não ficou nada barato, eu tinha que vender, eu tinha que conseguir girar o comércio para poder pagar esse conserto. Então foi bastante crítico para mim esse momento, porque não estava conseguindo mais pagar o funileiro. Eu retirei o carro, paguei uma parte, mas a outra não dava. Entramos num acordo, ele ia na farmácia e retirava em fraldas ou em remédio para a criança dele, quando tinha remédio que eles precisavam. Mas a parte de fralda sempre tinha, ele conseguia retirar. Esse veículo que eu bati era um veículo do policial, só que descaracterizado. Não é uma viatura caracterizada. Mas não deixa de ser um veículo público, né? Um veículo público. Então, foi um estrago muito grande nos dois carros. Estão me perguntando aqui, ó, no carro da polícia, aí eu estou aqui explicando, porque eu teria que arcar com os dois veículos. Mas como o policial entendeu que ele também estava errado, graças a Deus, a gente entrou nesse acordo. Aí eu passei por um segundo trauma na minha vida, com arma de fogo. Porque o funileiro, eu não vou citar aqui qual foi a funilaria, isso não é cabível. Mas o funileiro, depois de receber uma boa parte do que eu devia em mercadoria, às vezes, quando eu podia, uma parte dava dinheiro também, mas o restante, ele veio me cobrar da minha casa. E aí foi onde eu passei mais um momento difícil na minha vida, mais um trauma, e graças a Deus, Deus me deu entendimento para me sair daquela situação. Eu consegui sair daquela situação porque Deus abriu minha mente naquela hora. Imagina você... deixa eu começar do começo para vocês entenderem. Ele parou o carro aqui na minha casa e falou assim, entra aí, porque estava garoando, vamos conversar, vamos negociar a dívida. Então, até então, eu entrei inocentemente, eu não sabia que ele ia agir da forma que ele agiu.
Quando eu entrei no veículo dele, estava a esposa dele e a criancinha. A criancinha acho que tinha uns de 1 ano e meio a 2 anos, a criancinha. Uma menina linda, a esposa dele, ele, um homem que sempre foi educado comigo durante as tratativas do conserto do carro, ele se alterou. E então ele sacou uma arma ali dentro do carro, colocou essa arma bem próximo assim, do meu tórax, e ele falou assim, ó, ou você paga a minha dívida hoje, porque eu também estou numa situação difícil, ou você morre. Então, assim, foi... Eu não gosto muito de lembrar, eu fico um pouco emocionado, desculpa, porque isso, vamos dizer assim, passar por isso 2 vezes, sem contar as outras vezes dos outros assaltos. Mas os outros assaltos, os bandidos só mostrou a arma, não chegou a sacar essa arma. Agora, dessas 2 tentativas aí, dessas 2 situações, a arma estava apontada para mim. Então, para tirarem no momento de nervosismo, estava perto, eu vi a morte de perto. Então, quando ele colocou a arma em mim, eu comecei a... Eu fiquei, na hora, eu falei assim, meu Deus, misericórdia. Eu falei, não faça isso. E na hora, eu eu fiz de tudo para manter a calma e comecei a dialogar com ele. Então, eu falei para ele assim, guerreiro, se eu morrer agora, eu sei para onde eu vou. Eu estou em paz comigo e, graças a Deus, eu estou voltando a minha fé, a minha confiança em Deus, porque eu tenho certeza que um dia eu vou sair disso aqui. Mas, se você me matar, cara, a sua filha e a sua esposa, como que elas vão lidar com essa situação? Então, a esposa dele até falou, não faça isso, meu amor, não faça isso. Mas ele falou assim, eu estou disposto a tudo, ou eu recebo hoje, ou ele morre. Então, eu falei, misericórdia. Então, na hora que eu falei isso, eu lembrei que eu tinha um computador em casa. Na época, ter um computador em casa, nessa época até era difícil, o computador era bastante caro. Eu falei para ele, olha, eu tenho um computador, eu só preciso de um tempo para passar o que eu tenho no computador, os meus arquivos. Um pendrive você leva o computador. Você vende ele e a gente fica kit. Aí eu falei para ele o valor do computador e, graças a Deus, a gente conseguiu negociar ali e ele aceitou esse computador e me deixou vivo. Mas a gente está com a Celi aqui, que era uma que gerenciava. A Celi, ela gerenciava a farmácia junto comigo. Ela sabe de tudo que eu estou contando aqui. Ela passou, sobreviveu também. A Celi, ela até colocou aqui, ó, vendeu tudo. Celi, vendeu tudo. Ela também passou por esses momentos de arma apontada para ela. Foi aonde o cara falou assim, eu tô com AIDS, eu vou morrer mesmo, eu vou levar um comigo. Olha quanta situação. Eu passei, a Celi passou, o Paulo, que era nosso farmacêutico, passou. Então, olha quanta situação que nos fez olhar assim e falar assim, chega, não dá mais para viver nessa terra. Não dá mais para ficar. Renê, olha, sim, só para a gente recapitular para quem está entrando agora. Você trabalhou 11 anos, imagina só, galera, você trabalhou... Eu estou falando isso porque eu passei por um momento difícil, então eu consegui imaginar o que você passou. Você trabalhou 11 anos numa empresa, se dedicou, foi um ótimo funcionário, tinha um sonho de abrir um comércio, foi mandado embora, pegou todo aquele dinheiro suado, 11 anos de trabalho, abriu uma farmácia, trabalhou ali ralando de noite, sol a sol, investiu tudo que você tinha nisso, e aí você começa a ser assaltado, assalto em cima de assalto, e aí você vai vendo todo aquele seu suor, né? Indo embora, né? Exatamente. Na mão de vagabundo, e aí você tem que ver a arma apontada para a cabeça. Aí nessa situação de você estar perdendo tudo aos poucos, né? Porque foram vários assaltos. Aí você vai, bate o carro. Exatamente. Aí acontece essa situação. Aí chega o funileiro, te ameaça. Exatamente. Cara, Enê, chegou num ponto ali, eu imagino que nesse ponto ali você pensou em desistir, porque por todas as histórias que eu conheço de pessoas que pensaram ou foram para cometer um suicídio e tal, eu até foi comigo alguns anos atrás, chega uma hora que você só quer que pare, né? Você não aguenta mais a situação, né? Você desiste de lutar, porque parece que tudo que a gente faz
não adianta. Parece que todas as portas se fecham ao mesmo tempo. Nada se abre. Nessa hora você pensou de novo em cometer o suicídio? Sim. O que eu me lembro foi 15 dias depois com o fundideiro, eu falei, agora eu tô sem o computador. Eu chorei bastante dele levar meu computador, porque o computador eu tinha, na verdade, nem era meu. Eu dei de presente para minha filha. Eu e ela compartilhava esse computador. Então, a minha filha, ela estudava, tinha os seus afazeres no computador. Então, minha filha não entendeu, ela era pequena, ela não tinha essa visão. Então, ela não entendeu, ela ficou muito triste comigo por eu ter dado esse computador. Então, isso me doeu mais ainda, porque além de eu estar quebrado, sem conseguir restaurar a farmácia, sem conseguir trazer o sustento para a igreja, para dentro da minha casa, sem conseguir trazer, a pagar minhas contas, minha esposa fazendo praticamente tudo sozinha. Foi muito difícil. Meus funcionários com os salários atrasados. Então, tudo isso chegou uma hora, assim que eu falei, não dá mais, eu vou desistir aqui, eu vou parar aqui, e tentei novamente o suicídio. Tentei novamente. Esse suicídio, essa última tentativa, muita gente não sabe, nem pessoas da minha família sabem, porque eu guardei para mim. Aí é onde entra aquela parte que eu fui lá na ponte e tentei pular, só que eu não tive coragem porque eu fiquei com medo de me quebrar e não morrer. Aí eu falei, não, a melhor forma de tirar a vida é ir para a estação de trem. Olha quanta coisa passou na minha cabeça. Eu fui lá para a estação de trem, mesmo eu já sendo um pastor, conhecedor da palavra, tendo o amor de muitas pessoas ali, mas nesse momento as portas se fecham, você não consegue dar ouvido à realidade que você está vivendo, mostra tudo ao contrário. Então parece que todo mundo que está em sua volta não está te ajudando, não está te fortalecendo, porque é o que o seu sentimento mostra. O meu sentimento estava mostrando que eu estava sozinho. Então eu fui para a estação, e aí é onde eu achei a luz no fundo do túnel, foi lá na estação de trem. Eu vou contar para vocês que coisa linda que aconteceu comigo. Aí tem muitas pessoas que falam assim, Deus não existe. Deus existe sim. Porque eu estava lá na estação, preparando novamente para tirar a minha vida, desistir de tudo, e de repente, outra senhorinha aí que eu nunca vi na minha vida, chega perto de mim, o trem já estava se aproximando, eu preparado. Eu acredito que ela não percebeu, porque eu não deixei transparecer para não acontecer igual da outra vez, quando eu tinha 15 anos, que eu deixei transparecer e me seguraram. Falei, não, dessa vez vai dar certo. Dessa vez eu morro. E quando eu estava me preparando, o trem vindo, essa senhora colou perto de mim de novo e ela falou assim, moço, eu não te conheço, mas Deus está mandando falar com você. Aí, realmente, a luz no fundo do túnel estava ali. Eu acreditei na palavra daquela mulher, porque, quem sabe, ela era um anjo. Em forma humana. A gente não sabe, porque depois que eu olhei, não vi mais essa mulher. Eu chorei bastante, ela falou comigo, saiu, e eu não vi mais ela. O que ela falou para você? Você estava se preparando, o trem estava chegando. Quando você foi caminhar para o trem, ela pôs a mão no seu braço. O que ela falou para você, sem te conhecer? Sem me conhecer. Ela pegou e falou assim, moço, Deus tem um plano na sua vida e você ainda vai prosperar nessa terra. Você ainda vai ajudar muitas pessoas a olharem para frente e a terem vida. Tem muitas pessoas que vai depender de você. E Deus vai fazer uso da sua vida para que essas pessoas sejam abençoadas. E ela falou aquilo e falou assim, e eu vejo você pastoreando uma igreja na terra. Olha que ela nem sabia que eu já era pastor. Então, quer dizer, eu estava desistindo da minha vida, eu estava desistindo da minha família, eu estava desistindo da minha igreja, que Deus confiou na minha mão, muitas pessoas que vão ali cheios de problemas e encontram paz, eu estava desistindo disso, desistindo de tudo. Então, nessa hora, eu confesso, eu chorei bastante. Ela colocou a mão no meu ombro, aquela senhorinha bem humilde, eu acredito que ela tinha uma média aí de 70 para 80 anos, que era uma senhorinha bem idosa. Então, quando ela falou isso para mim, o trem encostou,
as pessoas entraram dentro do trem, só que eu não vi ela entrando dentro do trem. Porque eu coloquei a mão no rosto para conter as lágrimas, e de repente ela falou assim, fica com Deus, e saiu. Eu não vi mais essa senhora. Nunca mais a vi na minha vida. Nunca mais. Ô, Renê, uma coisa que eu queria, assim, um testemunho meu também, cara, que acho que na hora, acho que no meu pior momento também, né, foi um pouquinho diferente do seu, mas tem tudo a ver. Do nada apareceu um vídeo, eu sempre falo, já falei isso toda vez que eu toco nesse assunto, eu falo desse vídeo, né? No caso o seu foi essa senhora que chegou na hora, sem te conhecer, e falou isso para você, né? No meu caso, eu estava numa madrugada aqui em casa, a hora que eu desisti mesmo, apareceu uma entrevista no Flow com o Davis Leonardo, que é pastor também, missionário, né? E aquele podcast do Davis parece que ele apareceu na televisão do nada, sem explicação nenhuma, e aquilo lá foi para mim, né? E ali mudou minha história depois daquele podcast. E o Rodrigo Silva também, que é um cara bem famoso, né? Pastor aí que eu sigo, que é antropólogo, sempre está em podcasts aí também. Ele conta essa história que também ele pensou no suicídio, e quando ele foi, que ele estava com uma pedra, uma corda numa mochila, se eu não me engano, uma enfermeira escutou uma voz que era para ela descer atrás dele, e ela foi até o encontro dele naquele lago, e sem saber o que ele ia fazer, ela falou a mesma coisa, né? Falou, não faz isso, Deus tem algo para você. E aí foi aquele espanto, né? O mesmo espanto que você teve, ele conta que teve, e eu tive também, e todas as pessoas que têm essa visão, né? No pior momento ali, onde algo divino começa a acontecer. Exatamente. E para mim, cara, daquele momento em diante, tudo mudou na minha vida, né? Foi aí que você teve o sonho que você me falou? Sim, foi interessante porque antes de acontecer tudo isso comigo, da situação da farmácia, eu tive um sonho que eu via um campo muito grande, né? Esse campo tinha muitas vacas, e essas vacas eram vacas bonitas, um campo bem florido. Aí caía dentro desse campo, caía um calendário, e ele marcava, eu não me recordo bem a data que marcava nesse calendário, mas lá marcava 7 anos. Aí eu vi assim, 7 anos, e marcava fartura nesse calendário que descia lá. Só que depois marcava embaixo, eu vi, nessa mesma visão, essas vacas caindo, elas fracas, magra, o campo perdendo aquele verde, e nesse calendário marcava também lá que 7 anos de tempos difíceis que eu ia passar. Eu não recordo como estava sendo colocado lá, mas era de vacas magras. Era 7 anos de vacas magras. Estava escrito no calendário. Só que você vê, levou um tempo, porque eu realizei o sonho, passei por todo esse processo. Quando aconteceu esse processo, que eu já não conseguia mais superar a dor que eu estava sentindo, que eu cheguei a ponto de tentar tirar a minha vida, aí eu contei depois. Eu levei 7 anos para me reerguer novamente. Aí eu lembrei dessa visão, lembrei desse sonho. 7 anos eu levei para me reerguer. 7 anos sem nome na praça, 7 anos de cobrança, as pessoas me cobrando, e eu não conseguia de forma nenhuma achar uma saída. E um dia, eu vou até contar isso, eu não contei para você, você vai saber agora, que eu acho muito interessante. Dentro desse período de 7 anos, eu estava vivendo esse momento estreito da minha vida, até a Celi Estrela, que trabalhava para mim, ela colocou aqui, ó, me lembro de você contando esse sonho. Eu contei para ela que ela trabalhava lá comigo, que me ajudava. Então, assim, eu me lembro que nesse período que as portas não se abriam, eu fiquei doente. Então, eu cheguei a pesar 46 quilos, eu fui comprometido com a glândula da tireoide, duas glândulas eram malignas. Olha quanta coisa foi acontecendo comigo. Perda da empresa, bati o carro, fiquei numa situação difícil, arma apontada para mim, trauma, porque foi difícil vencer esse trauma, porque eu não conseguia dormir, eu acordava com aquela situação.
estava superando o primeiro trauma, passei por esse segundo, que foi o funileiro, a ponto de eu falar, agora eu tiro a minha vida. E dentro desse período, desses 7 anos de vacas magras aí, de situação difícil, eu me lembro um dia que eu estava sentado no sofá da minha casa e eu coloquei um louvor, eu me lembro que é até do Elias Silva, e a minha esposa pegou um pacote de arroz e só tinha no pacote estava aquela filipetinha assim, ó, de um pouquinho arroz, isso aqui, ó, no pacote. Ela falou assim para mim, só tem esse. Então, assim, eu estava louvando, chorando e conversando com Deus para achar uma saída. Porque ele já tinha falado comigo, usado aquela senhorinha, que ele ia me ajudar. Eu ia superar. Mas não foi da noite para o dia. A senhora falou comigo lá e as coisas aconteceram no dia seguinte. Não, levou um tempo. Levou um tempo. E eu comecei a procurar emprego, não consegui emprego. E nada, as portas fechou. Nada, nada e nada mesmo. Não conseguia nem sequer servente pedreiro. Mas graças a Deus que nesse dia minha esposa pegou o pacote de arroz, é muito interessante isso. Quando ela falou assim, eu só lembro que eu falei para ela assim, Deus proverá. Eu lancei essa palavra para minha esposa, Deus proverá. Só que eu escondi assim, porque a parede da minha casa que dava da cozinha, dava acesso para a sala, é uma parede curta, então dava para mim fazer isso aqui, eu já via minha esposa. Eu me escondi para ela não ver que eu estava chorando. Eu comecei a cantar chorando. Com 5 minutos aconteceu um milagre na minha vida. Eu vou contar esse milagre aqui, que eu acho que a gente ainda tem um tempinho, dá tempo de eu concluir. Eu lembro que eu acabei de falar isso, a campainha da minha casa tocou. E quando a campainha tocou, eu fui atender uma senhora que eu conhecia há muitos anos, que também, assim, graças a Deus, eu tive a oportunidade de ajudar muito ela com oração. Ela sempre me pedia para orar por ela. Ela chegou na minha casa do nada, eu não estava esperando. Ela falou assim, preciso falar com você. Eu e meu filho estávamos no mercado e o meu filho colocou 2 carrinhos presos no carrinho dele que já estava com a compra dele. E eu falei para ele, meu filho, para que esses 2 carrinhos? Aí ele fez um desafio. Ele falou assim para a mãe dele, mãe, eu estou sentindo de abençoar o pastor René. Estou sentindo de abençoar ele. Só que vamos ver se o Deus dele está com ele mesmo, igual ele fala. Embora eu não desacredito, porque eu já vi milagres acontecer através dele. Mas eu quero ver se Deus está com ele mesmo. Eu vou encher esses 2 carrinhos. Se essas 3 compras, a minha e os 2 carrinhos que eu vou encher para ele, passar lá no caixa o meu cartão, é porque Deus é com ele mesmo. Se não passar, o carrinho vai ficar aí e já era, mãe. Aí ela falou que ela começou a falar com Deus. Deus, tem misericórdia, porque o cartão dele estava estourado. Você vê, nem no limite tinha mais o cartão. Quando eles chegaram aqui na minha casa, eu falei, nossa, quando eles começaram a descarregar, ela falou assim, você aceita? Eu falei, irmã, eu acabei de falar com a minha esposa que Deus proverá. Isso é provisão de Deus, eu aceito sim. Nós estamos passando aqui dificuldade. E começou a descarregar e veio mantimento, assim, vem de tudo, até Danone, coisa que eu nunca liguei de comprar, veio. E me supriu por 3 meses. Olha o que Deus faz. Porque o cartão dele passou, olha, Deus já estava fazendo um milagre lá naquele mercado. E deu certo. Quando estava acabando essa providência, essa compra que eles me doaram, quando estava acabando, eu consegui um emprego de porteiro, salário baixo, mas aí eu comecei a falar com Deus, Deus, se o Senhor realmente é comigo. E quando abriu essa porta de emprego como porteiro, eu me lembro que era exatamente quando completou 7 anos, um sonho que eu tive. Você vê, Deus me deu uma nova oportunidade de estar aqui. Estar aqui. Hoje, jamais eu tento contra a minha vida. E hoje eu falo para as pessoas, não tente contra a tua vida, porque existe sim uma saída para você, existe uma luz. O tema, inclusive, do nosso bate-papo aqui é como encontrar a luz em meio à escuridão. No meio dessa escuridão vai ter uma luz que vai te sustentar, que vai te trazer vida novamente.
Então, a gente não pode desistir dos nossos sonhos. Desse primeiro emprego, as coisas começaram a fluir desse primeiro emprego, depois veio o segundo, aí eu fui negociando com os meus credores e fui conseguindo retomar a minha vida, voltei a estudar, concluí a oitava série, que eu nem tinha, o ensino fundamental eu não tinha, concluí, eu só tinha a oitava série. Depois fui para a faculdade, onde eu me formei como gestor de segurança privada, fiz um curso de bombeiro na mesma época. Hoje estou atuando como bombeiro há 2 anos. Então, tudo começou a se encaixar novamente, voltou os créditos na praça. Então, as coisas foram acontecendo assim de uma maneira tão especial que eu só tenho a agradecer. Só agradecer. Com certeza. Tem uma galera aqui, ó, pessoal, Mônica, Verônica, Geise, Érica, Davi, Celi, Felipe. Galera, tô vendo os comentários, o que vocês estão colocando aqui. É que o Instagram derruba a live com 1 hora, eu tô tentando sugar o máximo do Renê aqui em 1 hora. Ô, Renê, deixa eu te fazer uma pergunta. Então, eu tô ganhando um almoço amanhã lá no plantão, hein? A Mônica precisa pagar o A Mônica tá... Então, amanhã, ó, eu vou levar a sério, hein? Eu vou levar a sério, amanhã eu vou almoçar lá. É isso aí. Ô, Renê, você chegou, cara, porque assim... quando a gente está numa situação dessa, você chegou a tentar pedir ajuda para alguém, porque infelizmente isso fica um alerta para todo mundo que está assistindo aí, que porventura vai assistir essa live. Pessoal, para quem está nessa situação, é muito difícil você conseguir pedir ajuda, muito difícil, e dificilmente alguém vai perceber que está fora. Tanto é que a gente teve o caso da menina do vôlei agora, né, que todo mundo falava, mas ela estava feliz, ninguém... você não vai perceber. Uma pessoa que está nessa situação, a maioria das vezes, ela não vai deixar transparecer. Você chegou a pedir ajuda para alguém e essa pessoa não acreditou? Olha, para falar a verdade, eu me tranquei no meu mundinho. Algumas pessoas até, quando chegou ao conhecimento dessa fase que eu estava passando, chegou a falar para mim, mas você está muito orgulhoso, por que você não contou para a gente? Então, uma pessoa que percebeu o momento que eu estava passando, eu já estava praticamente já saindo dessa fase. Mas teve uma vez que eu procurei uma pessoa para pedir ajuda, e o mais difícil para mim foi porque, por ser pastor, o que essa pessoa achou? Ela achou assim, por ser pastor, ele não era para estar passando por isso. Só que as pessoas esquecem que o pastor, ele é um ser humano. Ele é intitulado pastor, eu acredito que por Deus nós somos intitulados para resgatar vidas, para ajudar as outras pessoas, famílias, etc. Então, quando eu pedi ajuda, quando eu cheguei, estava lá no fundo do poço, eu não estava pedindo dinheiro, essas coisas. Eu só queria me desabafar. Então, quando eu fui desabafar, para tirar aquele peso de dentro de mim, essa pessoa se escandalizou. Ela ficou assim, pasmada, a ponto de... Não acredito que você está passando por tudo isso. Então, uma coisa puxa a outra. Então, eu fui, além de passar por todas essas situações, e por ter me trancado, eu já não conseguia nem me abrir mais, nem com a minha esposa. Eu fechei até com a minha esposa. Eu já não tinha aquele diálogo mais. Então, eu comecei a causar um certo desconforto no meu relacionamento. Mas, graças a Deus que a gente conseguiu sair dessa. Mas essa pessoa, ela se escandalizou, o que eu fiz? Eu me tranquei novamente e falei, eu estou sozinho. Então, por causa de uma pessoa que não acreditou em mim, ou por ser pastor, essa pessoa usou esse contexto de que o pastor tem que estar 100% bom, abençoado, sem problema. Não, porque a gente tem as nossas provações. E a gente ainda segura as provações dos outros. Hoje, graças a Deus, eu consigo ouvir, eu até me coloco à disposição para quem estiver precisando, que o conselho de um outro amigo precisa desabafar, contar a sua dor. A gente está aqui hoje para te auxiliar, que é um auxílio que eu não tive. Eu tive que sair dessa por essa profecia, por essa mulher que chegou e lançou essa profecia para mim. Aí eu acreditei. Quando ela falou que era Deus que estava mandando ela falar, e até hoje eu acredito que era um anjo em forma
humana. Eu não consigo pensar que era simplesmente uma senhora que apareceu ali. Não consigo. Eu também, eu acredito nisso, até porque comigo foi o vídeo, né? E eu acho que qual que é a probabilidade de um vídeo entrar do nada, falando exatamente com você que, ó, Deus está aqui e não faz isso, que foi no meu caso do vídeo. E dois pontos que eu queria colocar, que você falou que é super importante. O primeiro é que você falou exatamente isso que eu ia comentar. Você pediu ajuda para uma pessoa, essa pessoa não acreditou e aí você se fechou e aí é onde às vezes a pessoa acaba fazendo, né? Exatamente. Então, se você é essa pessoa que alguém procurou, meu, escuta, né? Se você não tem como ajudar, encaminhe para alguém que possa, porque às vezes você é o último recurso que essa pessoa está tentando ali se apegar. Esse é um ponto importante. E o segundo, Renê, eu acho que não só era Deus que falou com você ali, como falou comigo também, e falou com a Kellen quando fez a primeira live do tema, foi a mesma coisa. Eu acho o seguinte, Renê, eu acho que para a gente conseguir ajudar alguém, você tem que ter cicatriz. Se você não tiver uma cicatriz, você não tem como ajudar uma pessoa. Quem nunca passou por isso, né? Beleza, tem psicólogo, psiquiatra, tal, respeito os profissionais, mas jamais ele vai conseguir conversar com alguém que já passou por esse problema, né? A mesma coisa assim, você só vai conseguir falar como que dói uma queimadura se você já teve uma. Então você pode até imaginar como que é o processo, né? Eu acho que, como você já era pastor, eu acho que Deus tinha algo grande na sua vida e ele precisava te quebrar para que você sentisse o que uma pessoa que vai te procurar hoje está passando. Então, eu acho que hoje, cara, você como pastor hoje, você tem uma condição de ajudar as pessoas nesse ponto que às vezes muito profissional não tem, cara, porque você vivenciou isso. Você Exatamente. sabe, né? Você sabe para a pessoa poder chegar e pedir ajuda, ela já está no último nível, na última fase ali, na minha visão, né? Exatamente. Eu ainda tive, Fabiano, eu ainda tive algo que me ajudou também, assim, depois dessa tentativa de suicídio. Tem algo que foi muito forte, que com o tempo eu fui enxergando isso. A minha família. A minha filha, ela ainda era muito jovem, mas ela e a minha esposa não desistiu de mim. Porque é muito triste quando a família vê, de repente, quem está passando é a esposa, ou de repente quem está passando é a esposa, ou é um filho que está passando por um momento desse. Que no caso eu estava passando. Eles não desistiram de mim, mesmo vendo a situação, mesmo vendo que eu estava ali, que eu não conseguia nem me abrir, nem com eles, apesar, que nem eu falei, que acabou afetando um pouco também o meu relacionamento, mas eles não desistiram de mim. A gente venceu isso depois que eu tomei a iniciativa, que eu falei, não, eu vou lutar. Depois daquela profecia, daquela senhora, eu falei, eu vou lutar, eu não vou desistir mais da minha vida. Eu vou avançar porque essa palavra é verdadeira e eu tenho certeza que eu poderei somar na vida de muitas pessoas. E é o que vem acontecendo. Eu tenho somado na vida das pessoas. Porque Deus, ele é que faz a glória dele, né? Então, a família precisa nessa hora estar junto. Perceber um sinal de depressão, as pessoas têm que parar com esse negócio de frescura, isso aí é frescura. Perceber um sinal, tenta ajudar essa pessoa. Porque senão você vai perder alguém que você ama, porque infelizmente, quando entra na mente, que entra no coração, a pessoa faz. Eu estava disposto a fazer, eu estava disposto a morrer, eu queria aquilo para mim naquela hora, porque eu achava que aquilo era a solução, só que graças a Deus, que ele enviou esse anjo lá para falar comigo. Graças a Deus. Foi... Com certeza, eu acredito muito nisso, eu acredito que ele escolhe, não sei porquê, mas ele escolhe algumas pessoas para poder passar por isso, para que você lá na frente consiga ajudar muitas outras, né, a levar, né? Eu sempre acreditei em Deus, mas não tinha essa ligação que eu tenho com Ele hoje, depois que aconteceu isso, e a minha vida se transformou assim completamente depois que eu passei por isso, né? Depois que esse vídeo entrou naquela madrugada. E é engraçado que as histórias mudam os endereços, né? Mas
parece que as bênçãos e os milagres são os mesmos. Eu lembro que quando eu tive o impacto, eu tive a queda que eu sofri também, eu cheguei na minha cama chorando aqui, eu falei assim, eu não tenho dinheiro para fazer mercado. E o que eu vou comer amanhã? E no dia seguinte eu acordei, eu tenho umas 5, 6 galinhas aqui no quintal. Quando eu fui dar a comida para a galinha, tinha acho que uns 15 ovos lá. E não tinha no dia seguinte. O ovo apareceu do nada, cara. Eu olhei e falei, cara, mas o que aconteceu aqui? Aí eu lembro que eu peguei na camiseta ainda, eu acho. Comecei a colocar os ovos na camiseta, enchi a fileira de ovo da geladeira. Eu falei, cara, eu tenho galinha aqui há mais de um ano, ou quase 2 anos. Nunca aconteceu isso de um dia para o outro, aparecer 15 ovos. E, Renê, naquele mês, aonde até um amigo meu me emprestou dinheiro para fazer mercado, porque eu não tinha como fazer mercado, essas galinhas não pararam de botar mais. Todo dia de manhã eu acordava, eu chegava no galinheiro, era 5, 6 ovos, todo dia. Foi quase um mês isso. Ó, nunca tinha legal, acontecido né? isso, nunca tinha acontecido isso depois desse dia, e até hoje, de lá para cá, que já se passaram aí, acho que uns 2 anos, eu nunca aconteceu isso. Tipo, tem uma semana ali, ou 2 no máximo específica, que elas botam, depois para de botar. Esse mês, cara, para quem não tinha o que comer, eu até dei ovo, porque eu tava com medo de estragar, porque ele não vencia tirar ovo. E eu tenho 5 galinhas, 6 galinhas. Então começaram a acontecer coisas assim, cara, inexplicáveis assim para mim também. E aí você vê que realmente Deus está operando. E quando eu ajoelhei no quarto, que eu falo para todo mundo, né? Para você que está assistindo aí, se você tá para desistir, olha só a situação que o Renê passou. Eu passei por uma situação muito difícil também, mas aqui o foco dessa live aqui hoje é a história do Renê. Mas assim, galera, se você, eu falo isso para todo mundo, o Renê pode falar até melhor do que eu, porque ele é pastor. Se você ajoelhar no chão, aqui, ó, dobrar seu joelho no seu quarto, sozinho, você, de coração aberto, né, pedir ajuda, entregar e realmente começar a viver, né, num propósito, nos princípios, cara, é imediato, é imediato. As coisas, eu até desafiei Deus na época, né, e eu falei que eu queria um sinal incontestável que ele tinha alguma coisa na minha vida, e em 2 dias apareceu. Então, eu até sugiro para você que está assistindo a live, que está pensando em desistir, cara, ajoelha no seu quarto, coração aberto, pede ajuda e começa a viver em princípios bíblicos que eu garanto para você que você vai perceber que tudo vai começar a mudar, as portas vão começar a se abrir. Isso daí eu tenho certeza, cara. E é interessante, Fabiano, que está conseguindo ouvir? Pode falar. É interessante também, eu vi um comentário aqui, que até a minha filha, ela acabou comentando, ela está aqui com a gente, minha filha, Geisele. Algumas pessoas, até falou com uma amiga minha, a Simone, ela até comentou aí também, falou assim, tem que orar mais. É só o que mais que a gente ouvia, as pessoas falam assim, tem que orar mais, né? Quando você está numa situação difícil, orar mais. Só que, se coloca no lugar da gente, quando você está passando por um momento que a tristeza está te consumindo por dentro, tudo dando errado, a única coisa que você consegue falar é Deus me ajuda. Dificilmente você consegue estar ali orando mais, mas não deixar de orar, que eu nunca deixei de orar. Mesmo desistindo da minha vida, desistindo, perdendo tudo, eu sempre pedia socorro. Deus, me dê uma luz. Eu acredito que foi nessa hora que Deus deu a luz, mandou aquela senhora para falar comigo. Então, quando a gente percebe, falando agora como pastor, quando a gente perceber que alguém está passando por uma situação dessa, se a pessoa não tem força para falar com Deus, vamos falar nós por ela. A gente pode falar com Deus por essa pessoa. A gente pode conversar com Deus para fortalecer essa pessoa. E fazer de tudo para ajudar essa pessoa. É igual você falou, Fabiano, se a gente não tem condições, talvez, psicológica, ou até mesmo como ajudar essa pessoa, vamos encaminhar para quem pode.
ajudar? Para alguma associação, 30 algum órgão que pode 30 segundos, vou fortalecer derrubar essa a questão live. da vacinação. Renê, 20 segundos para acabar. Vão derrubar a live. Quer se despedir da Ok. galera aí? Então, ó, Pessoal, o Instagram vai forte derrubar a abraço live. para todo mundo aí. Valeu vocês terem participado. Valeu. E fiquem Pessoal, firmes. obrigado. O Instagram vai derrubar, ó.